pessoal, como estão todos vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é Dasley, do canal Significando e Ressignificando. E estou aqui novamente depois destes meses sem fazer postagens de vídeos nesta playlist de reflexões. Estou de volta, pessoal, para dar continuidade à série de vídeos aqui desta playlist intitulada de Reflexões. E como sabemos, mais do que nunca, esse tempo em que temos vivido ultimamente, um tempo de muito desgaste, um tempo em que nós temos aí se envolvido demais nessas questões de doenças, né? Em particular essa questão aí da pandemia, da Covid-19, e tudo isso tem deixado nossa mente sobrecarregada, a nossa alma angustiada, sem ter essa noção do que acontecerá no próximo momento, não digo nem no próximo segundo, mas no próximo momento, e todo mundo fica aí eufórico com tudo isso, e infelizmente tem sobrado pouco tempo para que possamos refletir sobre o existir, refletir sobre os mais diversos aspectos que integram, que fazem parte da nossa caminhada aqui nesta atual existência. E levando tudo isso em consideração, é que eu quero estar aqui com vocês por meio deste canal, e em particular por meio dos vídeos desta playlist de reflexões, justamente para, conforme inclusive postei no último vídeo aqui no canal desta playlist, que vocês podem ver aí nos cards o link para acessar esse vídeo, sobre o compartilhar. E justamente o meu propósito aqui é esse: compartilhar com vocês, compartilhar um pouco da minha cosmovisão enquanto um ser, uma existência pensante, assim como creio que vocês que estão aqui e que estão assistindo este vídeo também são seres humanos pensantes, e assim que possamos extrapolar os limites da nossa vida, digamos assim, no sentido de usar a mente, usar o cérebro, as funções que ele contém, essa função do pensar, essa função do refletir. E justamente o meu propósito aqui com vocês é esse: é expor, compartilhar um pouco daquilo que penso acerca dos aspectos existenciais, e, como diz o título deste canal, que vocês, a partir de verem estes vídeos, me verem, me ouvirem, que vocês também possam ter um momento de reflexão, um momento de parada, de respirar um pouco e tentar meio que não escapar no sentido concreto, porque esse contexto que estamos vivendo hoje não é uma coisa que se escapa de maneira concreta. Primeiro, porque é uma coisa que atinge todo o globo terrestre. Segundo, que é uma coisa que, como nós estamos neste globo terrestre, então logicamente não tem como fugir, a não ser que nós de fato tenhamos a nossa existência aqui finalizada. E aí sim nós conseguiríamos escapar dessas questões aí que estão norteando a nossa caminhada atualmente. Mas quando eu digo assim, fugir, é em um sentido justamente cognitivo, é em um sentido psicológico, é em um sentido mental, né? E assim possamos refletir um pouco acerca de algo a mais do que essas questões aí de doenças, essas questões aí que tem aí meio que feito com que a sociedade cada vez mergulhe em um lamaçal de escuridão.
E que justamente essa reflexão ela possa servir como um norte para que nós possamos nos recolocarmos enquanto seres humanos dotados de personalidade, de nos reconhecermos quem somos enquanto existências e reconhecermos o outro também, que também é um ser humano, que também é uma existência, que também é pensante, e tudo isso possa nos fazer realmente avançarmos na caminhada. E justamente nesse vídeo de hoje, meio que dando continuidade ao que eu já compartilhei com vocês aqui no vídeo compartilhar, eu quero falar também sobre um outro ponto que é super interligado com essa questão do compartilhar e que queira que não queira é uma continuação, na verdade, porque, exploramos um pouco do que é o compartilhar, os benefícios do compartilhar, isso no outro vídeo, e fica aí uma pergunta no ar. Afinal de contas, por que compartilhar? Qual é a necessidade de compartilhar? Será que realmente é preciso compartilhar? Mesmo com aqueles benefícios que explorei com vocês, que compartilhei com vocês, quando nós compartilhamos, nós crescemos, nós também avançamos. Não é só quem é o alvo do compartilhar, mas aquele que compartilha também cresce junto no processo. Mas alguém ainda pode questionar, mas afinal de contas, por quê? Qual é realmente a lógica disso? E na verdade eu particularmente creio que a lógica do compartilhar é muito mais do que o compartilhar como algo em si mesmo, mas algo que extrapola a própria definição de compartilhar. E eu hoje penso que essa questão do compartilhar, ela entra justamente até na própria questão do existir, do porquê existir. E isso inclusive responde a uma pergunta que muitos, às vezes, em algum momento da caminhada aqui nessa terra, se fazem ou fazem aos outros, que é essa questão do porquê, afinal de contas, nós estamos aqui caminhando nessa atual existência. Por que estamos vivos? Por que viver? Qual é o sentido da vida? E creio eu que se você mais novo, geralmente não ainda chegou nesse nível de questionamento. Possa ser que já tenha chegado, mas quem já viveu um pouquinho mais, quando não se embriaga tanto assim com os prazeres que a atual existência fornece, ou até se embriaga, mas se embriaga de tal maneira que esse embriagar começa, na verdade, a servir como uma espécie de martelo que vai começar a fazer a sua caminhada, a sua existência desmoronar, e você vê tudo ruir, e chega em um dado momento que você não vê até nem sentido no existir, e aí justamente você chega nesse questionamento, no final das contas, por que eu existo? Por que eu estou aqui? E assim, o que eu quero compartilhar neste vídeo de hoje é justamente que essa coisa do compartilhar, ela é ligada a essa questão do existir, pelo fato de que, queira que nós queiramos ou não, o compartilhar, e aí vem o título deste vídeo de hoje, ele é um grau para que possamos ascender rumo à unidade. E aí, quando eu falo essa palavra, unidade, qual é o sentido disso? O que é que quer dizer unidade? E, inclusive, como vocês já sabem, é de praxe eu fazer aqui em alguns vídeos meus, sempre fazer apelação para a definição de certos vocábulos que eu exponho aqui para vocês. E assim eu quero fazer com essa questão da palavra unidade. Vou, inclusive, fazer uso aqui do meu dicionário um pouquinho velhinho, né? Dicionário de língua portuguesa, e buscar aqui o significado
da palavra unidade. E ele traz aqui alguns significados, em particular 6 significados desta palavra unidade. E alguns dos significados são de cunho matemático, outros de cunho informático. E assim, eu quero expor aqui, dentro dos significados da palavra unidade, 2 que me chamam muito a atenção pelo nível de profundidade que eles contêm. Um deles que diz que unidade é a qualidade do que é ou único, ou uniforme. E o segundo significado, que ele traz aqui na verdade como quinto, mas segundo que eu quero explorar aqui com vocês, é quando ele diz que unidade é aquilo que, num conjunto, espécie e etc., forma um todo. E isso aqui me chama muito a atenção, porque, assim, quando nós nos questionamos sobre o porquê da existência, por que eu existo, por que eu vivo, por que eu estou caminhando aqui, e na verdade nós temos que compreender, porque enquanto nós não compreendemos isso que eu vou abordar aqui agora, continuamos nessa indagação e às vezes essa indagação vai nos consumindo, e daqui a pouco nós nem sequer conseguimos dar mais passos na caminhada aqui. Nós temos que entender que a nossa existência, a vida aqui, ela, e quando eu vou falar isso, eu falo de um ponto de vista macro, eu não estou falando em particular só da minha existência, eu não estou falando só da sua existência, eu falo de algo mais amplo, algo mais abrangente, eu falo da existência de uma maneira geral. Eu sempre me recordo quando eu falo nisso, nessa questão genérica, nessa questão geral, eu sempre me recordo do quebra-cabeças. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um quebra-cabeças ou até mesmo jogar um quebra-cabeças. E quem não teve a oportunidade ainda de fazer isso, jogar um quebra-cabeças, faça. É muito legal, porque ele estimula o seu raciocínio, ele ser rápido, no sentido de você fazer o encaixe das peças de maneira correta. É muito bom mesmo, ele estimula muito a nossa questão mental. E assim, o quebra-cabeças ele é dessa maneira. Ele é composto de várias peças individuais. Nós temos ali várias pecinhas individuais. E que, assim, quando nós olhamos para aquelas peças de maneira individual, quando eu olho para uma peça específica daquelas, eu tento ver um sentido ali, uma figura ali, e eu não consigo enxergar, porque ali é uma peça. Ela não tem um significado sozinha, a não ser o significado de ser uma peça que vai precisar de um complemento para que ela comece a ter um sentido. E o interessante das peças de um quebra-cabeças é que essas peças, elas tanto têm espaços para receberem encaixes de outras peças, como elas têm o encaixe para que este encaixe se encaixe em outra peça. E o interessante é que quando você vai tendo clareza, não das questões individuais de cada peça daquela, mas quando você vai tendo clareza do todo, de que na verdade a coisa é muito mais do que uma peça de maneira individual, você começa a ver mais sentido. E a partir desse momento você vai pegando uma peça, vai vendo que ela se encaixa naquela outra peça, e ali você encaixa e já começa a ver um pouco de sentido naquele desenho que vai sendo formado ao juntar as duas peças. E aí você nota que juntando aquelas duas peças com mais outras duas peças, a coisa vai clareando mais ainda. E esse processo ele segue até o momento que
todas as peças são conectadas umas com as outras e ali não há mais individualismo. Você não analisa agora uma peça sozinha, você analisa um conjunto, você analisa um todo. Então, enquanto uma peça sozinha ela não tem sentido, a não ser o sentido de peça em si mesma, quando você junta ela a um todo, a um contexto mais amplo do que o contexto da própria peça, aquela peça agora ela passa a ter sentido, porque ela passa a integrar um todo, um contexto mais geral, um contexto mais amplo, que é muito mais além do que aquela peça sozinha. E eu falo isso porque isso tem tudo a ver com a nossa existência. E quando eu olho para esse contexto de quebra-cabeças, eu costumo fazer uma comparação disso que eu falei, do quebra-cabeças, com a nossa própria existência, com a nossa própria caminhada aqui nesta terra. Temos a tendência de analisar as coisas somente do nosso ponto de vista, somente através do nosso ângulo. E em dados momentos realmente fica difícil, fica complicado nós vermos sentido no existir. Isso realmente é fato, principalmente quando você está dentro de um contexto individual, onde há muita perturbação, sabe? Há muita guerra, há muita contenda, enfim. Então, quando você começa a olhar só a sua individualidade, quando eu começo a olhar só a minha individualidade, o que eu entendo, o que eu penso, o que eu acho, enfim, o que eu creio, e às vezes eu realmente não vejo muito sentido naquilo. E de repente entra esse questionamento, afinal de contas, por que eu existo? Justamente porque entendo eu, e aqui justamente eu estou fazendo isso, né? Eu estou compartilhando a minha cosmovisão com vocês. É claro que vocês que vão estar ouvindo essa fala, esse compartilhar, tem plena liberdade de concordar, de discordar, enfim. Mas o que acontece? O ouvir, nós podemos ouvir tudo. E vocês podem, inclusive, me ouvir, mesmo que discordem, mas podem me ouvir. E tentar ver se há algum sentido naquilo que eu estou compartilhando. E o que eu quero dizer é que eu hoje acredito que a vida ela é muito mais do que os limites da nossa existência, no sentido individualmente falando. Quando eu vejo o existir, ele é muito mais abrangente do que o eu, sabe? E aí é onde eu digo, na verdade, para que nós comecemos a contemplar uma lógica, né? E quando eu falo aqui de lógica, não necessariamente eu estou falando de uma lógica exata, uma lógica tipo matemática, tipo 2 mais 2 ser 4, não. Eu estou falando lógica no sentido de coerência, estou falando lógica no sentido de construção, de alicerces para que eu possa dar os meus passos de forma segura e progredir no decorrer da caminhada. Quando eu estou falando em lógica, eu me refiro mais a esse sentido, não o sentido puramente matemático, digamos assim, o sentido exato, mas eu estou falando no sentido de lógica construtiva, no sentido de que há passos anteriores, passos prévios que eu tenho que dar para que a partir desses passos prévios eu adquira maturidade, adquira responsabilidade, adquira fundamentação para que eu possa ir prosseguindo e neste ir prosseguir ir progredindo, ir crescendo e evoluindo e assim ir dando passos mais seguros no decorrer da caminhada existencial aqui. E justamente para que isso comece a ser uma realidade para nós, nós temos que ver e enxergar que a vida ela é muito além da nossa vida. Porque enquanto nós estivermos presos ao eu, a só o que eu acho, a só o que eu penso, o que eu acho é que é a verdade, o que eu penso é o que é a verdade, e às vezes nós vamos estar em situações que o que a gente pensa, o que a gente crê, começa a desmoronar, começa a cair por terra. E
ali, se o nosso conceito de vida for simplesmente o que eu acho, o que eu penso, e o que acontece comigo é o que é válido, de repente, às vezes, tudo isso vai ruir e de repente eu vou estar lá, né, cabisbaixo, vou estar em uma situação deplorável, onde para mim a existência não fará mais sentido. Por quê? Porque eu fui uma peça de um quebra-cabeças egoísta, uma peça egoísta, porque a peça egoísta ela olha somente para si mesma, ela fica limitada, ela acha que o sentido da existência é só ela, tal como eu acabei de compartilhar com vocês, que uma peça sozinha não faz sentido em um quebra-cabeças, ela só vai adquirir um real sentido a partir do momento em que ela está unida com as demais peças e todas essas demais peças formam um todo. Creio eu posso estar errado, mas é a minha cosmovisão hoje e eu estou aqui para compartilhar ela. E se vocês acharem sentido nisso, que bom. Creio eu que a vida é muito mais do que a minha vida. A vida é muito mais do que a sua vida. A vida é muito mais do que a minha vida mais a sua vida. A vida ela é vida independente da minha vida e da sua vida. A vida é algo muito mais abrangente. É algo muito mais elevado, sabe? É esse contexto do todo, do quebra-cabeças, quando você junta todas as peças possíveis e forma aquela figura. Então ali sim é o contexto. Então o contexto real, o contexto verdadeiro, o contexto essencial. E que se você olhar cada peça individual, não tem sentido. Mas quando você junta todas elas, você tem o sentido. Então assim é o existir. O existir ele só vai fazer sentido a partir do momento em que todos nós, enquanto seres humanos pessoais, que nos reconhecemos enquanto seres humanos e além de nos reconhecermos, reconhecemos o outro, o próximo, e quando todos nós começamos a ter essas noções e vamos tendo essa clareza de que individualmente eu não vou conseguir chegar muito longe, mas só a partir do momento em que vai havendo esse encaixe de peças essas que na verdade são nós, é eu, é você, é cada um de nós aí, né? E quando nós vamos nos encaixando, né? Aí sim a coisa vai começando a adquirir sentido. E este encaixe no nosso contexto, já que nós não somos simplesmente peças de um quebra-cabeças inanimado, mas na verdade somos peças dentro de um quebra-cabeças vivo, verdadeiro e esplêndido que é o existir, que é a existência com as suas... claro, né, tem hoje as suas questões complicadas, né, as suas questões, né, difíceis e tal, mas queira que não queira, há muita coisa rica, há muita coisa esplêndida no existir. É só olhar para a natureza e mesmo com toda essa questão do homem interferindo na natureza, mas quando nós vamos a paisagens naturais e vemos ali toda a dinâmica natural, nós vemos que há algo de fenomenal ali naquelas existências, os animais, as plantas, uma sintonia tão complexa, uma sintonia tão perfeita que fica difícil a gente dizer simplesmente que é o acaso, né? Há algo de fenomenal por trás do existir. E justamente isso só faz sentido quando nós nos encaixamos uns com os outros. É claro que somos diferentes, sim, isso é normal da existência. Já pensou se todas as peças de um quebra-cabeça só tivessem um único formato? Primeiro que seria difícil você juntar essas peças, pelo fato delas terem o mesmo formato. Segundo, quando você juntasse, o que você veria não seria algo realmente em um contexto bacana, em um contexto de sentido realmente. Você veria uma figura lá aleatória, né? E veja que o existir é mais abrangente do que algo aleatório, como eu disse a vocês, né? É tudo muito perfeito, há uma sintonia muito grande. Então, é onde eu quero deixar para vocês aqui essa reflexão, que na verdade, primeiro, a vida, a existência, ela é mais abrangente do que a minha vida de maneira individual, do que a sua vida de maneira individual. Segundo, que na verdade, para que comecemos a ver sentido na existência, nós temos que
sempre nos imaginarmos como peças de um quebra-cabeças, onde de maneira individual não há sentido realmente, ou pode até haver um sentido, mas no fim das contas é um sentido com um fim em si mesmo, mas não um sentido realmente abrangente, um sentido essencial, sabem? Um sentido mesmo verdadeiro, puro, esplêndido. E esse sentido ele só vai ser adquirido a partir do momento em que há o todo, em que, aí eu trago à tona o título deste vídeo, em que nós ascendemos rumo à unidade, a esse conjunto que trabalha em um bem comum. Até porque, na verdade, hoje, quando eu vejo a existência, eu vejo que o caminho é por aí. Que, na verdade, há um projeto de existência. E este projeto de existência, ele não foi um projeto feito individualmente. Ele não é um projeto individualmente. Ele é um projeto que, embora hajam as individualidades, ele foi projetado para algo mais abrangente, sabe? Ele foi projetado para um todo, para um cenário, um quadro onde um todo ali está unido em prol de algo maior, de algo mais excelente do que simplesmente o eu, do que simplesmente o você. Mas é algo que envolve, sabe, o nós, o todos. E, na verdade, o compartilhar, ele entra justamente nesse ponto. Porque quando eu compartilho, eu saio beneficiado, como eu já disse aqui a vocês, do processo, e o alvo do compartilhar também sai beneficiado, ou seja, há um benefício comum. E imaginem só todos os seres humanos nessa maneira, como peças que vão se encaixando, e na verdade, quando nós vemos as peças do quebra-cabeça, não é assim? Uma peça, ela compartilha aquele encaixe. A outra peça compartilha a entrada, e ali quando uma peça compartilha o encaixe e a outra compartilha a entrada, e ali uma peça se une com a outra, mesmo sendo peças diferentes, ali começa a haver sentido. E todas as peças fazendo isso, aí é que o sentido fica realmente amplo, que fica o mais puro, o mais esplêndido possível. E, sinceramente, eu vejo existir dessa forma, como um grande compartilhar, onde todos compartilham, onde todos saem ganhando. Só que, infelizmente, nós temos duas questões aí. Primeiro, que nem todo mundo compreende as coisas de maneira igual, ou pelo menos de maneira semelhante. E nisso aí, infelizmente, o que acontece? Nós vamos ter algumas peças que acabam não concordando que, na verdade, elas fazem parte de algo maior do que elas mesmas, e acabam não querendo se encaixar, né? E nisso, queira que não queira, o todo ele fica incompleto, porque o todo só é completo quando todas as peças estão ali formando o todo. O todo ele só faz sentido porque ele é todo, ele não é incompleto. A partir do momento que uma peça falta, então você já não tem mais o todo, e sim o incompleto. Então é um ponto aí que infelizmente faz com que ainda não estejamos usufruindo dessa questão da unidade, né, de maneira realmente, sabe, completa, de maneira cabal, de maneira realmente ali pura, essencial. E um outro ponto também do compartilhar e dessa questão do compreender esse processo existencial da unidade entre todos, né? Os seres humanos, plantas, animais, enfim, toda a existência única, né? Em um quadro único. E isso também requer que cada um ele entenda isso. E não é simplesmente, sabem, uma coisa que, por exemplo, eu vou falar aqui de maneira impositiva. Infelizmente, às vezes nós estamos em situações onde pessoas que às vezes até entendem esse processo de que somos partes de algo mais abrangente, de algo mais excelente, de algo maior, e há situações em que às vezes esses que entendem isso, ou entendem primeiro do que outros, querem impor, né? Ele quer impor aquilo que ele entendeu para o outro. E, na verdade, eu hoje não entendo que seja dessa maneira. Quem entende assim não tem o que fazer.
Mas eu particularmente não entendo que o caminho seja a imposição, sabe? Eu impor aquilo que eu entendo como verdade para mim, né? E impor para você que está me ouvindo. E por isso que eu prefiro dizer compartilhar. E porque o compartilhar, ele sabe, requer que ambas as partes estejam cientes do processo e queiram se encaixar, sabe? Então não é aquela coisa onde você pega as peças ali de maneira grosseira e tenta encaixar uma na outra, ou aquela peça que já entendeu que ela faz parte de algo maior, quer porque quer que a outra se encaixe nela e ela tem que se encaixar, porque se não encaixar... E aí é onde nós estamos em um cenário desses, infelizmente, né? Onde pessoas têm as suas verdades e elas querem impor as suas verdades para o outro, né? Na base da agressão, na base do não, eu estou certo e você é errado, eu sou o verdadeiro e você é o falso, eu sou o tudo e você é o nada, e você só vai ser alguma coisa a partir do momento que se entrosar comigo, né? Que entender o que eu entendo. Né? E eu particularmente não creio que a coisa seja por aí. Tal como há uma naturalidade no encaixe das peças de um quebra-cabeças, creio eu hoje que dessa mesma maneira é essa questão da unidade humana, da unidade existencial de todos os seres em um único cenário, que é o cenário perfeito, posso assim dizer, que é o cenário que foi projetado, uma unidade onde todos fazem parte de uma única coisa, que é a existência sublime, real e perfeita. E na verdade isso aí só vai ser quando realmente todos estiverem dispostos, né, a acreditarem nisso, a crerem nisso e mergulharem, né, nisso aí. Enquanto uns fecharem e outros quererem impor na base da agressão, na base do rancor, do ódio, as suas verdades, então a coisa nunca vai andar. E infelizmente vamos estar dentro disso aí que estamos hoje, né? Mas que, pessoal, espero que este vídeo, né, este compartilhar, né, de que somos partes de algo maior, algo mais abrangente do que nós mesmos, tenha, né, servido para algo, né, para que, como eu digo aqui no título do canal, né, para que você possa significar e ressignificar a sua cosmovisão, né? Você possa compreender essas coisas, e estou disposto aqui a cooperar no que for possível. Por isso, deixe o seu comentário aí, se gostou do vídeo, curte, compartilhe, enfim. E quero dizer para vocês que pretendo dar continuidade aos vídeos aqui desta playlist sobre reflexões, e dando aqui alguns spoilers do que eu pretendo compartilhar no próximo vídeo, que será meio que uma sequência disso aqui que eu falei, sobre essa questão da unidade de todos os seres dentro de algo único que foi projetado, chamado existência sublime e perfeita. Eu quero depois estar compartilhando aqui algo com vocês que alguns podem até entender como religiosidade, como religião, mas eu particularmente prefiro ir pelo caminho da espiritualidade, sabem? Hoje eu prefiro dizer que é espiritualidade e não religiosidade, né? Mas vai ficar aí só, né, no gostinho por enquanto. E é isso, pessoal. Espero que possamos refletir em cima deste compartilhar deste vídeo de hoje, né, que realmente sirva para que aqueles que estão desanimados com a existência possam começar a ver alguma luz no fim do túnel, e aqueles que já estão caminhando dentro dessa mesma cosmovisão que a minha possam também, né, ser encorajados a continuarem tal como eu estou aqui hoje. Mesmo em meio a tudo isso, estamos aqui porque entendendo que somos parte de algo mais abrangente do que nós mesmos, que fazemos parte de um todo, e que este todo fala, né, quem sabe, das próximas gerações. E o compartilhar, ele justamente tem essa função, né, de edificar o próximo ou a próxima geração, né? E que nisso possamos ter estruturas suficientemente fortes para resistirmos aos vendavais que aparecem não existir e prosseguirmos rumo àquilo que é perfeito, aquilo que hoje, como dizem lá nas escrituras bíblicas, conhecemos em partes, no futuro possamos conhecer o todo, o completo. Então é isso aí, pessoal. Um abração, né? Forte abraço e até mais, hein? Tchau, tchau.